Olá a todos, nesse vídeo nós vamos ver a questão do displacement. Displacement nada mais é do que atribuir alto relevo para uma superfície usando material. Só que diferentemente do bump, do material de bump, o displacement ele causa uma alteração na geometria. Então a geometria irá se alterar quando a gente colocar. Então vamos ver isso na prática. Vou pegar essa parede aqui e vamos montar uma situação de displacement. Então, como disse, o displacement ele vai alterar a geometria. O bump não altera, o displacement altera. E nós usamos para isso uma textura em tons de branco, preto e cinza. Aqui no editor de materiais, aqui está o Material Arc Design. Eu vou chamar uma textura e colocar no canal Displacement, Displacement Map. Map Bitmap. Aqui eu tenho várias texturas para displacement. Vocês podem ver, elas são preta e branca. Para exemplificar, eu vou pegar esta aqui, ó, e vou fazer alguns comentários de como é que vocês devem preparar a textura para fazer o displacement. Então, no caso aqui, eu tenho essa textura aqui de pedra, né? E essa aqui, ao invés de eu pegar e utilizar ela na cor que ela está, eu posso fazer uma versão preto e branco. E outra coisa, aqui já está a versão preto e branco, observem que ela está desfocada, então eu fiz de propósito, eu desfoquei. Por quê? O que acontece? Aqui está a textura original. Se vocês olharem a textura original, ela é cheia de detalhezinhos. Vou dar um Ctrl mais aqui, ó. Então todos esses pixels aqui, esses detalhezinhos da nitidez da textura, vai influenciar e vai acabar atrapalhando o displacement, porque cada pontinho desse vai ser saltado. Ó. Esse pontinho preto vai descer, um pontinho branco vai subir, porque o que é preto vai subir, aliás, o que é preto vai descer, o que é branco vai subir. Então se for uma textura muito detalhada, isso traz problema. Então o que eu fiz aqui? Deixei em preto e branco e desfoquei no Photoshop usando o recurso de desfoque. Então essa textura é melhor assim para fazer o displacement com menos detalhe e preto e branco. Então vamos salvar ali na mesma pasta. Vou chamar aqui de desfoque pedra. Então essa que eu vou usar ali para fazer o displacement. Então vamos ali. Vou trocar essa textura aqui por desfoque pedra. Desfoque pedra. Então, como eu falei, deixa eu chamar de novo a textura aqui. Maps, General, Bitmap, desfoque pedra. Então, como eu disse, procurem uma textura preto e branco que não tenha tantas marcas tão nítidas assim, não é tão interessante que seja tão nítida. E agora eu plugo ela no Displacement Map. Além disso, agora vem as configurações, né? Eu vou pedir para ver na Viewport a textura. Eu vou também dar 2 cliques em cima e calibrar a quantidade de ressalto que eu quero, de alto relevo. Então vem aqui em Displacement, tem o valor, aqui já está 4, está um bom valor. Ele começa com 1. E agora eu faço também colocação de VW-Map no objeto para mim ver o tamanho que vai entrar. Então VW-Map, Box, sem Real World Map Size. Aqui no material, no Bitmap também, sem Real World Map Size. E aí eu vejo a minha textura, vou aplicar agora. Então está ali a minha textura. Então mais ou menos aonde está branco é para saltar, aonde está preto é para abaixar. Então a gente pode fazer um render teste. Só acertar o tamanho nessa dimensão para não ficar distorcido assim. Acertar aqui no VW-Map. E vamos fazer um teste ali. E aí nós vamos fazer um comentário. Então, como vocês podem ver, aqui está um render e houve a deformação da geometria. Então a cor
eu não tenho nenhuma textura na cor. Vou ver que é tudo de uma cor só. Só houve o sobressalto, né, de acordo com a textura que eu utilizei aqui, ó, no material. Ó. Então, eu só está conectado no displacement. Então, só houve o alto relevo. Ele está nesse tom aqui de cor. Então, é sempre bom combinar depois. Se tiver as duas texturas, é melhor. Um para ressaltar, para fazer o alto relevo. Depois, uma outra textura para colocar no Diffuse Color Map, para dar aparência, o aspecto de cor. Aí sim pode ser uma textura bem detalhada, né, a original, inclusive, para o aspecto de aparência. Mas, por aspecto de displacement, é só preto e branco. E evitar muitos detalhezinhos, muitos pontinhos na textura. Porém, tem um detalhe que vale ressaltar, que é a boa prática de uso do displacement. Isso aqui você vai usar se houver a necessidade, mas é uma recomendação. Tá? Então, se você olhar, para ele deformar a geometria, para fazer esses contornos de forma mais certinha, tem umas falhas, a recomendação é que se tenha muitos polígonos. Agora, como vocês olharem nessa parede aqui, ó, tem pouquíssimos polígonos, ó, tem um polígono aqui, outro aqui, outro aqui. A quantidade de polígonos é muito baixa. Então, muitas vezes, se você quer um displacement bem acabado, bem feito, você tem que fazer uma malha de polígonos. Isso é o que se recomenda que se faça, né? Eu falo sempre o seguinte, eu já prefiro uma abordagem assim. Sim, isso deve ser feito, mas você deve fazer se houver a necessidade. Se você sentir que o displacement não ficou bom, você coloca a malha de polígonos. Por quê? Porque pesa o render. O render vai aumentar o tempo de render se você colocar mais polígonos. Então você deve fazer caso você percebe essa situação, que não ficou arredondado o ressalto, não ficou como você queria, aí você tem que usar a malha de polígonos. Para isso eu uso um modificador, chamado modificadores aqui, que é usado para cálculo de radiosidade, que ele na verdade ele subdivide a malha, ó. Subdivide, ele faz triângulos. Eu prefiro usar esse, né, mas tem outros que também subdividem em polígonos um objeto. Ó. Aqui eu vou diminuir no size e vai fazer os triângulos menores. Ó. Vai fazer triângulos menores. E aí eu vou colocando mais polígonos, fazendo uma malha bem pequenininha de triângulos. Porque qual que é a ideia? A ideia é que esses triângulos aqui formem essa pedra. Esses triângulos formem essa da textura. Esses triângulos formem essa. Tá? Para ficar mais certinho o displacement. Tá? Como eu disse, aumenta o tempo de render. Então você vai usar isso quando for estritamente necessário. Vamos ver como é que ficou agora. Então, terminado aqui o render, eu quero mostrar para vocês como é diferente a qualidade de um displacement com a divisão da malha, né? com diversos polígonos, em relação àquele primeiro render que não tinha. Olha a diferença que dá. Olha, você consegue ver muito melhor os detalhes das pedras, ó, em relação ao outro. Por quê? Porque esse aqui tem polígonos para construir a deformação. Aqui não tem polígonos para construir a deformação. Então dá essa diferença, ó. Ó, então é muito mais perfeito quando você faz a subdivisão de malha do que quando você não faz. Ó, você vê muito melhor as pedras, ó, a diferença aqui dessa pedra, ó. Na esquerda com subdivisão de malha e aqui sem subdivisão de malha, tá? Então é isso. Então o displacement ele recomenda que você use as texturas como eu elenquei e que você prepare a geometria com subdivisão de malha para ficar mais perfeito, né? Quando houver uma necessidade latente, como esse caso. Esse caso, para fazer, seria importante. Vou fazer um render agora demonstrativo, para vocês verem como é importante depois casar uma textura com displacement, mas também a da aparência é importante. Então, vou colocar a da aparência também. E como eu falei, o da aparência, ela não precisa mexer nada. Ela vai o melhor possível, com toda a nitidez possível. É recomendado um desfoque branco na displacement, mas nessa você pode usar integralmente como ela é. Deixa eu soltar aqui, use Real Scale. E agora vocês vão ver como é que ficaria agora com o ressalto que já existe e agora com a aparência por cima.
Então, como vocês podem ver, aqui como ficou a aparência da pedra, junto com a textura no Base Color, que a gente chama, cor base, no Diffuse Color. Como é que ficou? E eu fiz um render também para mostrar com a sala renderizada, ó. Fiz até de propósito, ó. Deixei esse quadro aqui, ó. Então você vê que tem um sobressalto, ó. Eu tô com duas texturas, Base Color no Diffuse e o Displacement. E ó, então você tem que mudar também a geometria do teu ambiente quando for trabalhar com Displacement, porque vai ter uma deformação na geometria. E o quadro aqui ficou na frente, ó. As pedras atravessaram parte desse quadro. Aqui no rodapé eu tive que puxar para frente para não acontecer isso. Vamos ver aqui no 3D como é que tá. Então vamos ver, olha a distância que foi colocada para evitar. Olha a distância, o azul é o rodapé, olha a distância que foi colocada. Então a pedra, houve sobressalto disso aqui tudo. Tá na hora de fazer o displacement ali. O último exemplo que eu vou dar aqui. Então você pode usar o displacement para fazer, que nem eu fiz aqui essas pedras, você pode fazer grama. E também um exemplo muito usado é tapete. Aqui eu tenho uma caixa, um box, aqui no chão, que é com esse intuito. Então aqui foi colocado uma textura, que eu vou trabalhar um material, vou mostrar para vocês. Então aqui eu tenho um material onde eu tenho uma textura de trança aqui, ó, já com desfoque. Então deixa eu mostrar para vocês aqui ela, ó. Ela já tem desfoque para não ficar com aquelas marquinhas e ela tem também bastante contraste que eu aumentei no displacement. E aqui no Diffuse Color, aqui entrou sem querer a pedra, eu fiz uma versão com cor da textura, ó. E aí sim pode ter os detalhezinhos, as pequenas ranhuras ali para aparecer no render. E aí eu coloquei o VW Map. Observe como o box está abaixo do piso. Por quê? Porque vai saltar isso, né? Então quando eu começar a renderizar, isso aí vai ser saltado, né? Então, e outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte, acabei não falando. Quando a gente renderizou com mais polígonos, dobrou o tempo de render, tá? Então quando eu fiz essa parede, foi 1 minuto sem o subdivide, e com o subdivide foi 2 minutos. Então aqui eu vou renderizar, vou botar aqui para renderizar e mostrar para vocês o resultado. Então vou fazer um render aqui, blow up, opção blow up, no chão ali, render, e mostrar para vocês como é que ficou. Então tá aí terminado o render, vou mostrar para vocês como é que ficou, já está salvo. Então aqui é como é que ficou o tapete com displacement e com uma cor. Então ficou com essa composição de material aqui novamente, na aparência Diffuse Color, bastante detalhado com cor, desfocado preto e branco no displacement. Eu usei intensidade do displacement, foi usado 3, e a aparência final ficou assim no tapete. É isso aí.